Não perca todos os domingos das 11 ao meio-dia o programa Momento Espírita, com uma mensagem de amor e paz. Quem ouve não esquece nunca mais. Bom dia, cidade. Bom dia, Itaberaba. Bom dia, ouvintes da Rosário FM. Está começando mais um programa Momento Espírita. Hoje, 15 de abril de 2018, eu sou Christian de Assis. Bom dia a todos vocês, a todas as famílias, todos na audiência. Bom dia, meu irmão Marcos. Eu sou o Marcos Índio. Hoje eu e meu parceiro aqui, Christian, estaremos aqui à frente do programa Momento Espírita com o tema O Poder da Fé. E para iniciarmos, vamos fazer a prece inicial. Pai Divino Mestre, agradecemos a Tua permissão de estarmos aqui no estúdio da Rosário FM para mais uma vez levarmos o Evangelho de Jesus até você, amigo ouvinte. Te pedimos Tuas bênçãos, a assistência dos Espíritos de Luzes, para que possamos fazer um excelente programa e levar novos conhecimentos e novos esclarecimentos aos amigos ouvintes da Rosário FM, que assim seja. Que assim seja. Pois é, meus irmãos, o tema da nossa manhã de hoje será o poder da fé. Eu gostaria aqui, gente, divulgar aqui os centros espíritas que funcionam aqui na cidade de Itaberaba. Nós temos o GELBA, que é o Grupo Espírita Luz, Vida e Amor, que fica no caminho 36, carro 19, com SIC, com palestras públicas aos sábados, das 20 às 21 horas. O CEAL, Centro Espírita Amor e Luz, Rua 18 de Maio, 413, Centro. Temos o Estudo do Evangelho e Meditação às quartas, das 19h30 às 20h30. E o CEGEM, que é o Centro Espírita Jesus de Nazaré, fica na Rua Praxedes de Andrade, número 255, Centro. As palestras públicas às quintas, das 20 às 21 horas. E quem quiser tomar mais conhecimento das outras atividades nos três centros, é só se dirigir aos três centros no dia das palestras públicas, que lá tem os quadros com a divulgação das atividades. Pois é, meu irmão Marcos, isso mesmo. Esse domingo, né, chuvoso, nublado, já próximo, lembra chegar junho, né, chega o inverno e para a nossa região, né? Muito, muito legal essa mudança de clima, de temperatura, ficar no aconchego aí de casa, dormindo um pouquinho. Pois, meus irmãos, então o nosso tema de hoje é a fé, o poder da fé, do latim considerada como sendo uma verdade, considerada como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova. Qual o critério para que seja uma verdade absoluta? Confiança que se deposita? Se uma pessoa acredita, não significa necessariamente que ela tenha fé. Existe uma oposição entre a racionalidade e crença. A fé pode estar associada a experiências pessoais e heranças culturais. Podem ser compartilhadas com outros, através de relatos, principalmente no contexto religioso. E muito usada como justificativa para a própria crença em que se tem fé. Ela se manifesta de várias maneiras, questões emocionais, como reconforto em momentos de aflição e de esperança. Kardec traz a sua contribuição em torno da fé, que a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé raciocinada, de onde ela vem? A fé raciocinada vem de Jesus, dos ensinamentos do seu Evangelho. O Mestre mudou completamente o próprio conceito de religião, introduziu no campo, até então puramente emocional, da fé, o componente razão. Ninguém até Jesus fez tantos apelos ao raciocínio no âmbito religioso. Jesus, o educador de almas, que em tempo tocava os sentimentos daqueles que o ouviam, sabiam também levá-los ao entendimento das lições. Por isso, a racionalidade. Jesus nunca explorou a emoção de ninguém. Sua fala mansa e humilde
Precisa e firme, era dirigida aos sentimentos e à inteligência. Suas lições foram sempre pautadas no diálogo, através do qual propunha um exame racional daquilo que ensinava. A fé que transporta montanhas, definição da fé pelo apóstolo Paulo. Em Hebreus 11, verso 1, o apóstolo Paulo define que a fé consiste na firme confiança, na certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que se vê. Marcos, quando a fé surge em nós? Christian, a fé no homem, a fé é um sentimento inato do seu destino futuro. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabroche e cresça pela ação da sua vontade. Então, na verdade, ela está presente em nós, seres humanos, desde a nossa criação. Só que precisa ser desenvolvida e, com o crescimento, nosso desenvolvimento, a gente vai passar a compreender a fé. Então, como a compreendemos? Então, a maneira como compreendemos e vivenciamos a fé depende muito do grau de maturidade espiritual que temos alcançado. Por exemplo, numa criança, é uma fé ingênua. Por quê? Porque ela acredita simplesmente, sem pedir provas, né? Acredita em tudo que dizem para ela. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, com o crescimento, com o amadurecimento, aí vem a segunda fase, que é a fase do desenvolvimento das emoções, onde a fé passa a ser um sentimento ou uma emoção que se acende ou apaga. Aumenta o estado emocional da criatura. Então, por exemplo, se a pessoa conquista um ato, consegue atingir um objetivo, ele passa a acreditar mais. Mas no primeiro obstáculo, na primeira desilusão, ele desacredita, né? É a fase das emoções. Aí vem a outra fase, que é a fase do desenvolvimento da razão e do intelecto, onde a fé se torna um sinônimo das palavras convicção, certeza e confiança. Representa então uma virtude intelectual, um fruto da experiência e não mais uma emoção. Então a pessoa passa a acreditar mais. Por quê? Porque ele já tem conhecimento, pela própria experiência, né? Questiona as coisas e vê que é possível. Essa é a fase da razão do intelecto. E por último, que é a fase mais desenvolvida, que é a fase espiritualizada. Quando já sintonizados com a presença divina dentro de cada um, a fé representa a fidelidade aos princípios divinos. Nós tivemos, por exemplo, o maior exemplo de fé espiritualizada aqui no planeta Terra, que foi Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo reencarnou, veio aqui para trazer os ensinamentos, a lei de Deus, à humanidade. Ele já sabia de todo o seu caminho, já sabia do seu futuro. Então, ele tinha certeza do que iria fazer e que iria acontecer. Por quê? Porque ele já estava na fase espiritualizada, né? Já estava sintonizado com a presença divina. E outros exemplos também, como Moisés, que confiou plenamente em Deus, que recebeu a missão de conduzir o povo à terra prometida, tirar da escravidão do Egito. Enfrentou um exército poderoso do Egito e venceu, atravessou o Mar Vermelho. Foi outro grande exemplo de fé na fase espiritualizada. Isso, sem sombra de dúvida. Aí, Christian, que benefícios ela nos dá? A fé, Marcos, ela nos faz transpor os obstáculos no sentido próprio. É certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar as coisas materiais que não conseguem fazer quem duvide de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender estas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara todos os homens, todos os dias, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a que trabalha pelo progresso da humanidade. A certeza e a confiança de atingir um objetivo. Ela
dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento e meta, que se qualquer alcançar e os meios de chegar. De sorte que aquele que a desenvolve caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé, quanto à intensidade, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência, que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que se possa vencer. Sente a sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse. Torna-se enfurecida e julga suprir com violência a força que não tem. Podemos ver isso em várias situações do nosso dia a dia. Quando não conseguimos um objetivo ou uma meta, entramos em desespero. Em alguns momentos de perdas, né, de entes queridos, algumas pessoas falam: meu Deus, cadê o Senhor? Por que isso aconteceu? Né? E na calma, na luta, é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. E temos a fé quanto à intensidade, que é a fé robusta, é a que dá perseverança, energia e recursos que fazem se vençam os obstáculos, tanto quanto como nas grandes coisas. A fé confiante é aquela na qual se torna a confiança cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, age universalmente, modifica-lhe as qualidades e lhes dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico, ardente, essa fé possante, pode só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de curas e de outros, tidos antigamente prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Bom, gente, antes da gente eu fazer um comentário aqui sobre a fé religiosa, todos nós um dia chegaremos ao estágio da fé espiritualizada, né? Porque, por exemplo, eu acho que uma fase que tem que ter muito cuidado é a fé levada pela emoção. Porque se você não se basear na razão e no conhecimento das coisas, das leis naturais, né, poderá tornar uma fé cega, que é perigosa, né? Levar ao fanatismo. Então, eu imagino que você não pode simplesmente agir sem a razão, sem questionamento. Isso aí chama-se a fé cega. A verdadeira fé é uma fé raciocinada. E a fé mais evoluída é chamada a fé espiritual, né? Aqui era quando você tem conhecimento das coisas divinas, do mundo espiritual, você tem certeza do futuro, que o mundo espiritual te espera. Então, quando você chega nessa fase, o que vai acontecer? Você vai ter calma, paciência, força para enfrentar, no caso, para remover a montanha, né? Que a montanha, no sentido denotativo, figurado, quer dizer as dificuldades. E como a gente está no mundo de provas e expiações, as dificuldades são naturais. Na nossa passagem aqui na Terra, ninguém não vai passar sem dificuldade, não. Todos nós teremos dificuldades. E nessa hora que a gente tem que procurar desenvolver nossa fé e se espiritualizar para poder acreditar em Deus, no Ser Supremo, né? Conhecimento das coisas espirituais, e aí sim ganhar força e vencer e remover a montanha, né? Vencer as dificuldades, porque o futuro nos aguarda. A verdadeira vida é a vida espiritual. Então ele não pode desistir no primeiro obstáculo que tem, e aí se desiludir. Isso aí é a fé emocional, né? Aí tem aqui a fé religiosa. Do ponto de vista religioso,
A fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. A fé nas verdades espirituais básicas não se receita, não se impõe. Ela é desenvolvida e ninguém está impedido de possuí-la. Aos que, mesmo tendo as provas chovendo ao seu redor, agem com descaso, ou por temor de serem forçados a mudar seus hábitos. Porém, na sua maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teriam que inclinar-se diante dela. Então, só lembrando de novo, lembramos que nós somos criaturas de Deus, que nós somos inferiores a Deus, né? Então nós temos que nos inclinarmos diante de Deus e buscarmos crescermos espiritualmente, né? E reconhecer que existe uma força superior e que nós estamos todos submissos a essa força superior e que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Só assim a gente vai poder chegar a essa fase espiritual e passar a acreditar mais e poder enfrentar e tentar remover as montanhas, né? Sobre esse aspecto, a fé pode ser, como eu acabei de falar, a fé cega, né? É aquela que nada examina, aceita tudo sem verificação, tanto verdadeiro como falso, e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Essa fé acaba levando ao fanatismo, que é muito perigoso. E o fanatismo, o que é que pode acontecer? Leva a conflitos, a guerras, né? Por estar apoiada no erro, cedo ou tarde, desmorona, né? Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Impor alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com razão. Mais cedo ou mais tarde, o fanatismo se desmoronará, virá à tona, né? Temos também a verdadeira fé, que é a fé raciocinada. A fé que se baseia nas verdades garante o futuro, porque nada tem a temer com o progresso do conhecimento, uma vez que o que é verdadeiro, na sombra também o é à luz do dia. Esta fé se apoia nos fatos e na lógica. É clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. A pessoa crê porque tem certeza, pois compreendeu. É uma fé inabalável, é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, essa fé é baseada nos fatos e na lógica, né? Então, quando você tem conhecimento dos fatos, da lógica, sabe que aquilo não é impossível, que aquilo é possível de acontecer, não vai chegar um momento que você não vai ter como questionar. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender. A fé cega é a que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé, a fé cega, que se levanta o incrédulo. E dela é que se pode, com verdade, dizer que não se deve receitar a ninguém. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago que dá nascimento à dúvida. Então, são 11 horas e 29 minutos, né? Às 11h30 nós vamos parar para o intervalo e logo em seguida daremos continuidade ao tema. Pois é, meu irmão Marcos, isso mesmo. É um dos grandes exemplos também que nós temos de fé. Uma das partes mais significativas do Evangelho é a parte do centurião, né? No Evangelho de Lucas. É um dos exemplos mais belos de fé que tem. Pois é, pessoal, estamos de volta. Estamos retornando, né, para a segunda etapa do nosso programa Momento Espírita. E o tema de hoje, né, é o poder da fé. Essa fé que nos envolve, a fé que nos faz acreditar em um Deus, que nos dá esperança, que nos dá alegria, vontade de viver. O que seria do homem, né? O que seria de nós sem a fé, sem a esperança, a fé de um novo dia quando surge ao amanhecer, né? A fé na vida, a fé na esperança, isso é muito bom, né? Há os exemplos de fé de Maria, quando o anjo apareceu para ela, que falou que receberia o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Filho amado, Jesus Cristo, e ela: faça de mim a tua vontade. Que exemplo de fé maior do que Maria. E se fôssemos desdobrar aqui durante toda a manhã, né, não faltaria exemplos, sem contar nas nossas vidas, na vida de cada um. Em quantos momentos de aflição tivemos essa fé verdadeira,
e ela realmente fez valer toda a nossa crença, não independente de que a fé seja racional ou não, né, que a fé seja cega ou não, é muito forte, né? A fé é o que nos move, a fé é que nos faz pulsar, é a fé da chuva, a fé do sertanejo, a fé que sempre tudo vai melhorar, a fé que o nosso Brasil que vai melhorar, que o mundo vai melhorar, mas é uma fé com ação, que cada um de nós precisamos trabalhar na fé no que acreditamos, em nossas crenças, em nossas convicções, uma fé voltada a Jesus, né, a esse homem, né, que transforma. Essa sim é a única pessoa, é Deus, é Jesus, onde poderemos ter a fé. Porque nas fés, na nossa fé, na instituição humana ou no ser humano, eu acredito que será falha, porque nós somos falhos. Mas ainda falando da questão da fé, né, que nosso amigo estava falando que a gente tem que ter fé, nós temos que lembrar o seguinte, que nós estamos num mundo de provas e expiações, mas que o mal não vai vencer o bem. No final, o bem triunfará. Então, por exemplo, trazendo a questão da fé para o nosso exemplo aqui do nosso país. Sabemos que nosso país vive um momento difícil, mas a gente não pode desacreditar. Eu vejo algumas pessoas assim, que eu costumo conversar com as pessoas aí na rua, e às vezes no trabalho, né? Eu vejo assim que muitas pessoas estão descrentes. A gente não pode descrente, tem que ter fé de que as pessoas culpadas que estão cometendo crime, que elas vão ser punidas e que nosso país melhorará. Porque tenho certeza, a gente tem que ter fé, baseada nos fatos, na razão, na justiça, tanto humana como na justiça divina, que o futuro reserva um país melhor para a gente. E gostaria também aqui de citar outros exemplos de grandes líderes que passaram aqui no planeta Terra, né, e que foram exemplos de fé naquela fase espiritual, porque eles estavam sintonizados com o divino. Um grande exemplo, além o maior exemplo que foi Jesus Cristo, né, e Moisés, também Noé, né, a história de Noé e sua arca. É tão impressionante que até hoje sua veracidade é questionada pelos céticos. E isso por si mostra o tamanho da fé desse homem, o qual a Bíblia diz: assim fez Noé, confiou, assim o fez. Ou seja, ele crê, a crença total no Deus. Quando ele recebeu a missão, né, para convocar as pessoas, né, que acreditavam, para primeiro construir a arca, zombaram dele. A maioria das pessoas sabe dessa história, né? Outro grande exemplo, José, outro grande exemplo de uma fé espiritual. Se a traição dos próprios irmãos não é suficiente para provar uma fé, que tal ser preso e tentado pela mulher do homem mais poderoso? Quando sabemos exatamente contra quem estamos pecando e quem de fato é o Senhor de nossas vidas, podemos expressar como ele: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E fora outros exemplos, temos Abraão, né, Daniel, outro grande exemplo de fé espiritual, né? Porque todos esses líderes aqui na terra, que passaram pela terra, acreditavam totalmente em Deus. E nessa crença total em Deus, eles tiveram fé e cumpriram sua missão. E enfrentaram todo tipo de adversidade e venceram. Verdade, Marcos, verdade. E temos aqui mais próximo, né, da nossa realidade, Maria Milza, Madre Teresa de Calcutá, quando ela chega naquele lixão, né, e que ela tem fé que ela pode transformar as pessoas, né? E quando uma pessoa perde a sua fé, quando Jesus no Sermão da Montanha traz as esperanças para as pessoas, e uma página muito bela também da história de Madre Teresa, quando ela está em um avião e ela pousando lá em Calcutá, ela vê uma pessoa e ela se comove, e ela resolve, quando o avião descesse lá, ela retornar para o... Sim, Marcos. Não, é o seguinte, nós gostaríamos de pedir desculpa, porque o WhatsApp, aqui o celular que acessa o WhatsApp, ele deu um probleminha, né? Então, pode ser que algumas pessoas, alguns ouvintes estejam mandando mensagem e não estamos tendo acesso. Mas a gente fica contente porque nosso programa está tendo um alcance em vários lugares, fora aqui de Itaberaba, nosso estado e até fora. Por exemplo, tem um amigo aqui mesmo, conhecido meu, Luiz Ferreira, que está em Salvador, ouvindo o nosso programa, prestigia o nosso programa. A gente fica muito contente que a cada domingo a gente vê, assim, as pessoas estão ouvindo o programa, os comentários têm sido positivos e a gente está se esforçando
a cada domingo para fazer um programa melhor ainda. Verdade, Marcos, verdade sim. Então, Madre Teresa, quando ela desce, um abraço para todos os ouvintes, né? Que Deus abençoe a cada um de nós e que a nossa fé seja todos os dias renovada como uma verdadeira oportunidade de vida. E assim, ela desce, quando ela chega no aeroporto, ela pede, né, que ela vai fazer uma visita, vai visitar aquela pessoa, né, maltrapilha, né, com fome, suja. E ela, ao chegar, ela pega na mão dessa pessoa, isso está na biografia de Madre Teresa, e dá um abraço. E aí essa pessoa fica comovida. Ela diz: há muito tempo, né, que eu queria isso. Às vezes a gente dá comida, dá alguma coisa e não dá um abraço e um aperto de mão. E essa pessoa vê a cruz, né, e pergunta, né, essa aqui é a minha religião, é a minha crença. Ela diz: eu não sei, não conheço sua crença, porque a Índia, né, é muçulmano, é um país, né, que tem várias etnias religiosas. E aí ela disse: eu não sei, não te conheço, mas seu Deus deve ser muito bom, porque você é uma pessoa que soube me olhar. Há muitos anos, há muito tempo ninguém me olha. Isso é um fato real. Então a gente não adianta falar muito de religiosidade, de proselitismo, sendo quando a gente não tem um exemplo. E o que marca a história do cristianismo, independente de crença religiosa, foi justamente o exemplo também do samaritano, que não tinha uma religião, mas é o exemplo. Jesus foi um exemplo. Jesus não tinha uma religião. Ele veio do Pai e transformou, né, o mundo. Então, isso tudo é fé. A fé de uma mãe, de uma mulher, quando ela quer ser mãe e alguém diz que ela não pode mais, e ela assume a responsabilidade e tem seu filho. Tem muitos exemplos de fé de que tudo vai dar certo. E tudo vai dar certo porque o mundo é de Deus, o bem sempre... Precisamos ter essa fé, essa crença que o bem sempre prevalece. Como nós estamos falando de fé, eu gostaria de passar aqui uma música, né, que é uma canção de amor ao planeta, do grupo Alma Sonora, né, um grupo espírita, e é uma letra que realmente tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Acreditar numa vida mais além não quer dizer deixar o mundo com suas mazelas, ilusões e fugir da luta. Acreditar numa vida mais além, transformação aqui e agora. Já dizia a canção, quem sabe faz a hora. Quero um planeta melhor, quero um planeta melhor, de água doce, pão e mel, sombra fresca, luz e cor, solidário azul do céu, desarmado, sem desamor. Quero um planeta melhor, quero um planeta melhor, de água doce, pão e mel, sombra fresca, luz e cor, liberdade, sol e paz pro mundo e para os de outros pais. Acreditar numa vida mais além, transformação aqui e agora. Já dizia a canção, quem sabe faz a hora. Quero um planeta melhor, quero um planeta melhor,
fresca luz e cor, solidário azul do céu desarmado, sem desamor. Quero um planeta melhor, quero um planeta melhor, de água doce, pão e mel, sombra fresca, luz e cor, liberdade, sol e paz pro meu filho e para os de outro. Quero um planeta melhor, desarmado, né, só com amor. E por que não? Isso é possível, sim. É só nós querermos, né? É só nos desarmarmos. Para que tanta crítica, tanta perseguição? Para que tanta luta? Para que tanta lida, como diz a minha tia, né? Se a vida é tão curta, tudo passa, tudo é passageiro. Para que as brigas? Porque tanto poder querer nas mãos, nada nos pertence, nem as nossas vidas nos pertence. Então foi isso que Jesus quis nos falar. Vamos transformar o mundo. A gente está pensando muito na transformação do mundo e esquecemos de nos transformar. O mundo só será transformado quando nos transformarmos. Então, que a partir de hoje e de amanhã é o grande desafio que o Cristo nos deixou. Mas que façamos essas lições, que possamos fazer tudo isso, né? Fazer esse chamado de Jesus, nos transformar, um mundo melhor, esse paraíso, ele começa hoje, não é amanhã, não é na morte, não é no julgamento. É quando nós nos transformamos e compreendemos a verdadeira missão da fé de Jesus Cristo. Pois é, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui à nossa segunda parte, né, das nossas atividades de hoje sobre a fé. A fé quanto à aplicabilidade. Como é essa fé? Jesus procurou mostrar o que um homem pode realizar quando tem desenvolvido a sua fé, isto é, a vontade e a certeza. Os chamados milagres passam a ser vistos como efeitos naturais, cujas causas hoje se explicam e são compreendidas em grande parte, né, com estudo, né, sincero do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus, das demais religiões, inclusive do espiritismo, né, do magnetismo, que é o estudo de uma lei, se tornarão completamente compreensíveis. A fé humana ou a fé divina, conforme o homem a aplica nas suas faculdades, a satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. A fé quanto à aplicabilidade, a fé humana, o homem de muita inteligência que persegue a realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim, colimada certeza de que lhe faculta imensa força. A fé divina, o homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda a se operar em milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há tendências más que não possam ser vencidas. E o magnetismo, uma das maiores provas do poder da fé posta em ação, a exemplo do fluido que saiu de Jesus. Ele falou: senti que sai fluido de mim quando a mulher toca nele. E aí está o magnetismo daquela mulher sofrida. Foi a fé dela que a curou e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. A fé é humana e divina, não importa se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios, e que, no entanto, não passam do desenvolvimento de uma das faculdades humanas. A fé, mãe da esperança, a fé, mãe da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. A esperança e a caridade são resultados da fé. A fé desperta todos os sentimentos nobres que conduzem o homem para o bem e é a base de sua regeneração. É preciso que esta base seja forte e durável para que tudo o que se construa sobre ela jamais possa ser abalado. Marcos. Bom, gente, estamos chegando ao momento final do nosso programa, né? Vamos agora às nossas considerações finais. Esperamos que tenhamos levado de uma maneira clara e simples a noção do poder da fé, né? É um assunto que, se a gente for
procurar detalhar tudo, uma hora só de programa não é o suficiente, né? Aqui apenas trouxemos a noção básica do que seja a fé. Possivelmente levaríamos uma manhã toda ou até uma manhã, uma tarde falando sobre exemplo de fé, né? Mas o que tenho para dizer para vocês, ouvintes? No programa de hoje, nós tivemos a oportunidade de conhecer mais um pouco sobre o poder da fé. No final desta manhã de domingo, que a fé, segundo o conceito do apóstolo Paulo de Tarso, consiste na firme confiança daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. A fé é o sentimento inato do destino futuro do homem, presente nos seres humanos desde a sua criação e que foi desenvolvida ao longo do tempo. No princípio, na fase infantil, apenas acreditamos sem questionamentos. Posteriormente, passa a ser um sentimento ou uma emoção que se acende ou apaga, aumenta e diminui, conforme o êxito ou não daquilo que se acreditava, né? Segundo o estado emocional da criatura, na fase de desenvolvimento da razão e do intelecto, ela se torna um sinônimo de palavras convicção, certeza e confiança, onde não oscila de conformidade com o estado de humor. Finalmente, na fase mais espiritualizada, quando já sintonizados com a presença divina dentro de cada um, ela representa a fidelidade aos princípios divinos. A fé nos faz transpor obstáculos, nos dá certeza e confiança de se atingir um objetivo. A verdadeira fé não é aquela que nada examina, que aceita tudo sem verificação, a chamada fé cega, e sim a que se baseia na verdade, que garante o futuro, nada tendo a temer, com o programa do conhecimento se apoiando nos fatos e na lógica. Lembremos que quando atingirmos a fé, chamada fé espiritual, nós estaremos praticando a lei do amor e da caridade, que nos levará na vida espiritual às colônias espirituais superiores. Então, quando estivermos nessa fase, com certeza teremos, quando todos os seres humanos aqui no planeta Terra estivermos vivendo a fase da fé espiritual, teremos um mundo bem melhor. Desejo a todos um excelente domingo, uma excelente semana, que Deus nos abençoe, que assim seja. Pois é, que a nossa vida, né, possa nos faltar tudo, né, menos a fé, porque é através da fé que nos recompomos para a continuidade da nossa vida e que essa fé nos conduza cada vez mais ao caminho de paz e de felicidade que Deus nos promete, a exemplo de Jesus, né, como foi dito no início, que mostrou para nós que através da fé em Deus, né, da fé no Pai, que poderíamos alcançar as moradas celestes que Ele nos promete. Então, meus irmãos, agradecer mais uma vez a todos, a audiência de vocês, agradecer a Rádio Rosário FM, essa rádio que nos proporciona momentos como estes, que continuemos a nossa jornada, né, no trabalho material e espiritual, mas que nunca esqueçamos que o equilíbrio da vida se faz importante, esse equilíbrio, essa busca pela espiritualidade, não pela religiosidade, não pela religião, mas pelo encontro de nós com nós mesmos, né, pela imersão, pelo conhecimento de que somos seres espirituais. Temos valores espirituais, porque quando esses valores não são lembrados, quando eles não são sobrepostos às questões materiais, a nossa fé verdadeiramente se enfraquece, porque tudo isso é perecível e o espírito jamais perecerá. Então, meus irmãos, para finalizar nossas atividades, obrigado, Jesus, por nos demonstrar o maior exemplo de fé. A fé que nós temos em Ti, Pai querido, se renova todo como a necessidade do pão espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida, pela oportunidade. Obrigado pela fé que nasce dentro de nós, sem mesmo percebermos de onde surge, mas como se fosse intuitivamente nos mostrando que o Senhor é o sol das nossas almas,
que o Senhor é a luz das nossas vidas. E mesmo nos momentos mais difíceis, quando parece que ela foi embora, ela está como uma semente, como um germe, nos chamando. A tua mão que está sempre estendida às nossas almas, carentes do teu puro, único e mais sublime e forte amor que alguém já pôde ter notícia. Obrigado, Senhor.